Olá pessoal, tudo bem? Olha só, as aulas ainda continuam suspensas a princípio até o final de mais um mês, mas essa decisão pode mudar. E como nós não temos a menor ideia de quando que a gente vai retornar às nossas atividades, eu resolvi gravar mais um pequeno vídeo aqui só para a gente continuar vivo, tá bom? É o seguinte, essa apresentação de hoje ela é bastante curta e realmente eu não gostaria de fazer uma apresentação só virtual disso aqui, seria bom a gente fazer isso em sala de aula quando for possível, né? Porque o principal assunto de nosso interesse, tanto para o pré-cálculo quanto o cálculo, são o estudo das funções. Bom, então hoje eu vou ser muito humilde, vou querer só dar uma ideia e uma definição do que é uma função. Nós não vamos falar de nenhuma função que é importante para o cálculo hoje, é só realmente a gente ter uma noção do que isso significa, tá bom? A princípio isso aqui deveria ser ensinado talvez até no ensino fundamental, mas às vezes essa deficiência na formação fica até o final do ensino médio, tá bom? Então a gente vai fazer hoje, sei lá, passar uma régua aí para ficar claro o que é uma função. Então, antes de começar com formalidades, vamos tentar dar uma ideia. Tá? Então uma função é o seguinte, uma função ela representa uma ideia de associação entre coisas, tá bom? Então coisas em matemática vão ser conjuntos, elementos de conjuntos, tá bom? Então a gente vai querer associar elementos de um conjunto A, a cada elemento de um conjunto A a gente vai querer associar elementos de um conjunto B, tá bom? Então cada elemento de B vai estar associado aí a um certo elemento do conjunto A. Esses conjuntos A e B, em geral, para a gente vão ser conjuntos numéricos, mas pode ser qualquer coisa. Para fazer a definição de função, esses conjuntos A e B não necessariamente precisam ser numéricos, tá bom? Então eu vou dar um exemplo aqui, bem boboca, só para a gente começar, ok? Então a gente quer associar aos elementos de um conjunto A, elementos de um conjunto B. Como fazer isso? Por exemplo, vamos fazer de conta que o conjunto A é o conjunto das horas de um dia, tá bom? Então começando da meia-noite, que é a hora 0, depois tem a hora 1, a hora 2 até a hora 23, tá? Nós vamos contar o tempo do dia só nas horas inteiras, nós não vamos contar minutos nem nada assim, tá bom? E o conjunto B é o conjunto das possibilidades de você abrir a janela, olhar para o céu e como é que você vai ver, tá bom? É um modelo super simples de meteorologia. Então, no nosso mundo ideal aqui, o tempo em um certo dia pode estar... Só tem três possibilidades para o tempo. Ou está chovendo, ou está nublado, ou está com o céu claro, tá bom? Se tiver de noite e não tiver nenhuma nuvem, isso quer dizer céu claro, tá bom? Então é isso, no nosso mundo aqui hipotético não neva e não tem nenhuma outra condição do tempo que não seja uma dessas, tá bom? A temperatura não importa, importa só o que você vê no céu, tudo bem? Então como é que funciona essa associação? Então a cada hora do dia eu vou associar o tempo naquele momento, tá bom? Tempo no sentido meteorológico, né? Então esta associação entre os elementos do conjunto A e B seria alguma coisa assim. Meia-noite, a hora 0, você olha pela janela, está chovendo, então ao 0 você vai associar o tempo chuvoso, tá bom? Esse símbolo dessa setinha assim com esse tracinho é assim, ao 0 eu estou associando o tempo chuvoso, tá bom? Aí depois de uma hora você olha de novo pela janela e está nublado. Aí às 2 horas, sei lá, eu não escrevi aqui, mas continua nublado, etc, 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 até a hora 23 você olha e o céu está claro, parou de chover, as nuvens dissiparam e pronto, tá bom? Então, isto aqui é o exemplo de uma função, tá? Então veja só, uma função para a gente não vai ser uma associação qualquer entre os elementos dos conjuntos A e B. Uma função para a gente tem as duas propriedades importantes, que é a seguinte, por exemplo, em uma determinada hora qualquer, entre 0 e 23, quando você olha pela janela, exatamente uma destas três situações vai acontecer, tá bom? É impossível que, por exemplo, na hora 1, você declare que está ao mesmo tempo um céu claro e nublado. É impossível. Ou está nublado, ou está com o céu claro, ou está chovendo, tá bom? Então, para cada elemento aqui, para cada hora, você vai associar um único estado do tempo, meteorologicamente falando. Tá bom? Além disso, não tem nenhuma hora aqui que não tem uma condição meteorológica associada. Tá? Não é possível assim, você olhar para meia-noite estava chovendo, 1 da manhã estava chovendo, só que 11 da noite não aconteceu nada, não estava nem chovendo, nem nublado, nem com céu claro, nem coisa alguma. Isso é impossível, né? Então assim, a cada hora aqui, cada elemento do conjunto A, você tem que ter um tempo meteorológico associado.
tá bom? Então uma função sempre vai ter essa propriedade. Para cada elemento de A, você necessariamente tem que associar algum elemento do conjunto B, tá bom? E somente um elemento, ok? Vamos ver um outro exemplo que não tem nada a ver, né, com esse, mas também vai ser um exemplo de função, tá? Outro exemplo é assim, eu vou pegar um conjunto de alguns animais, tá bom? Então uma cobra, uma galinha, um cachorro, um gato e um pato. Esses são os animais que eu escolhi, ok? E B é o conjunto dos números naturais, ok? Então como é que funciona essa associação aqui? Sei lá, isso poderia ser um teste de adivinhação, né? Adivinhe que tipo de associação eu estou fazendo. A associação que eu estou fazendo aqui é a seguinte: a cada animal eu vou associar o número de patas que ele tem, ok? Então a cobra tem 0, certo? A cobra tem 0 patas. A galinha tem, eu acho que tem 2, o cachorro e o gato devem ter 4, né, patas, né? E o pato tem 2 patas, né? Ele não é bígamo, não, ele tem 2 patas mesmo para se locomover, tá bom? Então essa aqui é uma associação, que é a associação número de patas. Tá? Então dado um animal, você associa quantas patas ele tem. E eu não quero que vocês sejam engraçadinhos aqui e falem assim, ah, não, mas no sítio do meu tio tem uma galinha que tem uma pata só. Não, eu estou pegando aqui animais ideais, tá bom? Animais platônicos e o número de patas que Deus quis que eles tivessem, tá bom? Desde o início dos tempos. Então a galinha tem 2 patas, o cachorro tem 4, ok? Então essa aqui é uma função, ok? Então esta é uma função que associa a cada animal o número de patas que ele tem, ok? Então perceba o seguinte, eu não posso falar ao mesmo tempo que uma cobra tem 0 patas e 3 patas, tá? A associação da cobra com o número de patas é única. Só tem um número que corresponde ao número de patas que uma cobra tem. Este número é o 0, tá bom? E além disso, todo animal tem um certo número de patas, tá? Não é possível você pegar um animal e falar quantas patas ele tem. Ah, é indeterminado. Não, não é possível. Tem que ter um número, né, natural, que é o número de patas daquele bicho. Ok? Então, esta associação aqui entre os elementos do conjunto A e do elemento B é uma função. É a função número de patas. Tá bom? Então, formalmente, pessoal, como é que eu posso representar essa associação de um jeito um pouquinho mais matemático? Né? Porque, olha só, isso aqui é meio que um desenho. Estou fazendo flechinhas, né? A cobra eu vou associar o número 0, a galinha eu vou associar o número 2 e assim por diante. Tem um jeito um pouquinho mais matemático, usando a notação de conjuntos, que a gente pode escrever essa associação, que é equivalente a fazer essas setinhas, tá bom? Esse jeito equivalente de escrever é usando um conjunto, tá bom? Então eu posso descrever exatamente a mesma associação usando essa notação aqui, né? Eu faço um conjunto, lembra o produto cartesiano, né, A vezes B aqui, é o conjunto de todos os pares ordenados em que o primeiro elemento está em A e o segundo está em B, tá bom? Então, este conjunto aqui são pares ordenados em que o primeiro elemento do par é um animal, um elemento de A, e o segundo elemento de cada par é um número, um elemento de B, tá bom? Então, este conjunto aqui está contido no produto cartesiano de A com B. Então, assim, quando eu boto esse parzinho cobra, vírgula, 0 dentro desse conjunto, eu estou falando que a cobra tem 0 patas. Galinha tem 2, cachorro e o gato 2, 4 e o pato 2. Tudo bem? Então, esse é um jeito mais matemático de escrever esta associação usando coisas que eu já conheço, ou seja, conjuntos. Tá legal? Isso nos leva à seguinte definição formal. Vamos ver se agora, dando este exemplo e falando de definição formal, a definição formal faz sentido. Tá bom? Então, olha só. Esta é a definição de função. Dados dois conjuntos A e B, o que é uma função de A em B? Tá bom? Então, assim, toda função vai receber um nome. Tá legal? A gente não deu um nome para as funções dos nossos exemplos, mas em geral toda função tem um nome. Tá bom? E se você não tiver nenhuma inspiração, você chama a função de f, porque a palavra função começa com f. Tá bom? Então, uma função de A em B é um subconjunto f. Tá bom? Do produto cartesiano. Que tem qual propriedade? Para todo x de A existe um único y em B, tal que xy pertence a f. Que porcaria está escrito aqui? Está escrito assim, ó, se o A era o conjunto dos animais e B era o conjunto dos números naturais, eu estou falando assim, para todo x pertencente a A, ou seja, para todo animal, existe um único número natural, tal que este animal x tem y patas. É isso que eu estou falando, tá bom? Então uma função
ela associa a cada elemento do conjunto A um único elemento do conjunto B. Tudo bem? Esses conjuntos têm nomes, tá? O conjunto A, que no nosso exemplo era o conjunto dos animais, é chamado domínio da função, tá? E o B, que era o conjunto dos naturais, né, o número possível de patas que um animal podia ter, é chamado de contradomínio. Tá legal? Então, se o animal x tem y patas, ou seja, se o par ordenado x, y pertence a f, a gente fala que y é a imagem de x pela função f. E a notação usual é essa, y é f de x. Tudo bem? Último nome importante aqui é a imagem da função. A imagem da função f é o conjunto imagem, que eu vou representar assim, imagem de f, é o conjunto de todos os f de x, né? E aqui é pertencentes a b, tá? Ficou errado aqui, aqui não é contido, aqui é pertencentes a b, tais que o x pertence a A. Muito bem, várias palavras bonitas aí, vamos voltar para o nosso exemplo, ok? Então, voltando àquele exemplo animal que nós demos, né? Eu tenho aqui o conjunto A, que é o conjunto destes 5 animais, cobra, galinha, cachorro, gato e pato. Este é o domínio da função. E eu tenho aqui, a cada animal eu vou associar, então a gente bota essa flechinha aqui assim, um número de patas. Esse é o nosso conjunto B, o contradomínio, tá bom? Número de patas de um animal. Eu vou dar um nome para essa associação, mas eu não vou chamar de F, eu vou chamar de P, porque P é patas, né? Patas começa com P, então eu vou chamar a minha função de P. Então a notação é essa, a minha função P, o nome P, aí você bota 2 pontos, o domínio, setinha, contradomínio. Essa é a notação de função, tá legal? Isso aqui, que está escrito aqui, é exatamente a nossa notação clássica de função. A gente está falando assim, que a função P, número de patas de uma cobra, 0. Número de patas de uma galinha, 2. Número de patas de um cachorro, 4. E assim por diante, tá bom? A gente fala que o jeito super cool, assim, né, das pessoas importantes de falar isso aqui, é assim, P de cobra é 0, tá bom? A P da galinha é 2. P do cachorro é 4. E assim por diante, tá? Isso aqui então é só a notação da função. A gente fala que o 0 é a imagem da cobra pela função P. O 2 é a imagem da galinha pela função P. Tá? O 2 também é a imagem do pato pela função P. O 4 é a imagem tanto do cachorro quanto do gato pela função P. Tá? Então, para esta função P, este conjunto de 5 animais, domínio, naturais, contradomínio, e a imagem. O que é o conjunto imagem? O conjunto imagem sempre está dentro do contradomínio, tá bom? O conjunto imagem é o conjunto realmente de quantas patas foram associadas a algum animal, tá bom? Então, para todos os nossos elementos do nosso domínio aqui, que são esses 5 animais, o número de patas obtido aqui para cada um desses animais foi 0, 2 e 4. Então, 0, 2 e 4 é o conjunto imagem desta função, tá bom? Então, é isso que é uma função, tá bom, pessoal? Evidentemente, esta função não tem nenhum interesse para a gente no estudo do cálculo. Tá? Para o cálculo, nós vamos estar interessados em tipos bem mais específicos de funções, em que o domínio e o contradomínio não vão ser conjuntos quaisquer, não vão ser conjuntos de animais, não vão ser coisas assim, mas vão ser conjuntos numéricos e, digo mais até, vão ser subconjuntos dos números reais. Tá bom? Então, a função típica de ser estudada no cálculo é a função que tem como domínio os números reais e como contradomínio também os números reais. Ok? Mas só para entender a teoria de funções, quais são os conjuntos não importa muito. Tá bom? Então, isso por hora para a gente vai ser suficiente. Essa aqui, pessoal, é a definição básica de função. Tão básica que eu não vou ainda nem passar exercício sobre isso. É só mesmo para ver se vocês ainda estão vivos. Tá bom? Obrigado.